Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, minha irmã, esteja contigo, meu irmão. Tudo vai bem, tudo vai bem. Que Jesus te abençoe, te dê um dia de paz, um dia de vitória. Seja vitorioso nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Hoje eu tenho mais um recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mensagem, recado de Deus. Vamos receber. Muitas vezes a gente quer receber só palavras de bênção, palavras de edificação, de exortação, mas quando vem uma palavra de conserto, às vezes a gente não quer nem ouvir, a gente nem visualiza o vídeo. Mas eu tenho uma palavra hoje para você, uma palavra que foi para mim também, já há alguns dias que eu tenho essa palavra tem ruminado em mim, e eu preciso passar para você também essa palavra. Amém? Irmão, vocês já pararam para pensar que tem pessoas, eu vou te dar um exemplo. Você trabalha em uma empresa, você tem uma função lá dentro da sua empresa, você entra, você sai. Você já parou, na maioria das empresas tem alguém que está vendendo algo na porta da empresa, ou alguém que está pedindo, é um pedinte que está ali naquele lugar, fica sempre ali, ou um guardador, uma pessoa que fica guardando o carro, sempre ali naquela frente. E aquela pessoa, ela sabe de tudo que se passa dentro daquela empresa, você já viu isso? Ele sabe quem é o encarregado, ele sabe quem é a recepcionista, ele sabe quem é o proprietário da empresa, ele sabe se tem refeitório, ele sabe se tem almoxarifado, o que tem naquela empresa, ele sabe de tudo. Você já viu essas pessoas assim? Que parece que está dentro da empresa, que faz parte da empresa, mas na realidade ele está só na porta da empresa, ele não faz parte. Então, tem pessoas também que, se você mora em um local, vamos supor, em um prédio, um apartamento, você mora em um prédio, pode ser que tenha porteiro ou não, mas você vai olhar que sempre tem pessoas também na frente do prédio, ou vendendo alguma coisa, ou da mesma situação, mas ela também conhece quase todos os moradores daquele edifício, conhece quem é do 101, do 01, do 02, do 201, do 202, do 300, assim por diante. Quem tem filho, quem não tem, ou aquele casal, quem ele vê, quem tem comunicação diária, ele sabe de todas as coisas, que às vezes mais do que alguns moradores do próprio prédio, que às vezes não consegue nem falar com seus, não consegue falar com os outros, mas aquele que está lá na porta, ele sabe de tudo. Ele vê, ele visualiza, ele ouve, e ele aí começa a interagir, falar. Não, se alguém chega, o correio procurando saber, não, tá aí, fulano de tal tá aí, ele mesmo é o primeiro a dizer. Às vezes o porteiro nem sabe, ou a recepcionista da empresa não sabe, mas ele sabe. Você já reparou isso, que tem pessoas assim? Tem pessoas também que estão na rua, onde você mora, na rua que você mora, e ele sabe da sua vida toda. Ele parece que está dentro da sua casa, mas ele está só na porta, mas está visualizando tudo, falando de tudo, vendo como você sai, como você entra. E é isso que eu quero falar sobre esse dia de hoje, que Deus manda falar. Porque tem pessoas que estão na porta, mas ela pensa que está dentro. A mensagem que Deus me deu foi essa aí. Pessoas que estão na porta, mas ela sente a sensação e ela pensa que está dentro. Mas ela não está, ela está só na porta. Não adianta só ouvir, não adianta só ver. A gente vai detalhar algumas coisas aqui. Eu quero compartilhar uma mensagem na palavra, no livro de Atos, no capítulo 3, eu vou ler do 1 até o 6. Diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava e lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Você veja que coisa especial. Ali existia um homem que era colocado todos os dias
a porta do templo. Colocado por alguém que ele era coxo, ele não podia andar, e ele era colocado todos os dias ali na porta do templo, na hora nona, às 3 horas da tarde, a hora da oração. Aquela porta era a porta principal para a entrada da oração, da adoração. Porque quando nós vamos ao templo, aqueles que fazem parte, aqueles que estão dentro, eles só vão para adorar. Vão para adorar, orar, falar com o Senhor, falar com o nosso Deus e adorar o Eterno. Adoração. É adoração. Você já está começando a pegar alguma coisa aí, meu irmão? Está falando com você, porque essa palavra falou comigo. E aí aquele homem está ali, mais adiante no versículo 4, no capítulo 4, vai dizer que aquele homem tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade, e aquele homem estava sentado ali à porta. Eu não sei quanto tempo ele levou naquela porta, mas ele provavelmente porque ele era coxo de nascença, então muito novo ele já estava ali como pedinte, pedindo esmola, sentado na porta. Ele só sentava na porta. Irmãos, o que me chama a atenção é que quem senta na porta, ele vê tudo. Foi como eu comecei a falar. Ele vê tudo. Ele ouve tudo. Ver, ouvir. Ouvir não é a mesma coisa de escutar. Ouvir não é a mesma coisa de escutar. Ouvir é algo mecânico. É como eu estou ouvindo qualquer som, um carro que passa buzinando, eu ouço porque faz parte da mecânica da gente ouvir. Mas escutar é diferente, irmãos. Escutar a gente traz para dentro, a gente interpreta, a gente traz entendimento. Escutar é a gente interpretar, a gente ver, realmente refletir sobre aquilo que está sendo falado. Você está entendendo? Você está entendendo que aquele homem estava na porta, ele ouvia, mas não escutava. Ele ouvia porque ele ouvia os louvores que eram entoados dentro do templo. Ele ouvia as pregações, ele ouvia as orações, mas ele não escutava. Ele só estava ali com um propósito. Sabe qual era o propósito? Quem está na porta, meu irmão, só fica vivendo com seus próprios deleites. Só vai lá para satisfazer a sua necessidade. Ei, quem entra no templo entra para adorar. Adoração. Entra para orar e para adoração, isso faz parte. Não tem como você servir. Deus nos chamou para servir. Não tem como não para ser servido. Todo o tempo vai ficar nessa só de pedir, de receber esmola. Deus nos chamou para servir. O propósito que Deus nos chamou foi para servir, para adorar a Ele. Quando nós entramos no templo é para isso. Como é? Quando nós somos chamados, Deus nos chama, sabe para quê? Para compromisso, para ter compromisso, para ter compromisso. Compromisso significa aliança. Para ser aliançado, a aliança não se quebra. Aliança, o compromisso, meu irmão, não depende só do nosso querer. Nós fizemos um compromisso e nós temos que fazer a vontade também dele. Só queremos fazer a nossa vontade, que ele nos satisfaça o tempo todo. E ficar só sentado na porta do templo, só sentado, esperando as migalhas, esperando a esmola. Deus está falando contigo nessa manhã, assim como Ele falou comigo. Nós fizemos a aliança. A aliança é compromisso. Compromisso fala também de fidelidade. Eu te pergunto nessa manhã, em que lugar você está? Você tem sido fiel? Você tem sido compromissado? Ou você só está indo lá fazer como visitante, esperando só ser servido? Aparece de caju em caju, de véspera em véspera. Ei, e continua na porta do templo. Porque quem está na porta do templo tem a sensação física que está dentro, mas não está. Só tem a sensação porque espiritualmente não está dentro do templo. Você não está pegando ainda, você não está entendendo ainda. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Aqueles que estão dentro do templo, Deus chama pelo nome. Sabe por que Ele chama pelo nome? Porque tem uma missão, tem um propósito a cumprir. João 1, versículo 42,
Jesus, quando chama Pedro, Jesus chama pelo nome. A palavra diz que André levou Pedro até Jesus. André já tinha conhecido Jesus e levou Pedro até Jesus. Quando ele apresenta Pedro, Jesus diz assim, ó, e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando Jesus estava chamando Pedro, ele estava dizendo assim: Pedro, Pedro, como está lá escrito em Mateus 16, Pedro, e sobre essa pedra, que Pedro significa pedra sobre rocha, Pedro significa pedra, rocha, firmeza. E aí Jesus está dizendo: Pedro, eu te chamei porque sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Veja que quando Jesus chama, ele chama para uma missão, para um propósito, para servir. É para servir. Eu te pergunto, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Você tem feito ID, você tem pregado, você tem louvado, você tem feito, você tem o seu chamado de evangelista, o seu chamado na igreja de pregador, de pastor. Você tem feito o quê? O que é que você tem feito? Ou você só continua na porta do templo, esperando cair as migalhas, as esmolas? Porque quem está na porta do templo, irmãos, ele até vê as pessoas entrando e saindo. Aquele homem que era colocado ali na porta do templo, ele conhecia tudo que estava dentro da igreja. Ele via quem entrava, a roupa que o irmão entrava naquele dia. Olha, o pastor hoje entrou bem arrumado, tá com um paletó bonito, xadrez. A irmã que tem um filho, aquela que tem um filho pequeno, ela está aí dentro hoje, ela veio com o marido, hoje ela trouxe o marido, hoje ela trouxe mais um visitante. E ele está lá na porta, ele está vendo tudo. Ele está vendo, mas não enxerga. Ele não consegue enxergar o mistério que estava lá dentro. Ele não consegue enxergar o Espírito Santo. Ele não consegue enxergar o mover. Ele não consegue enxergar os milagres que eram feitos dentro do templo. Ele não consegue enxergar. Você está entendendo o que eu estou falando nesse dia de hoje? Que Deus está dizendo para mim e para você: toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra e muda essa circunstância. Muda essa situação. Sai desse lugar. Sai desse lugar, dessa mesquinhez. Isso é uma mesquinhez. Nós fomos chamados para servir. Nós somos chamados para servir e fazer parte do templo, irmãos. Ter compromisso. Não é você vir um culto, aí vem um culto e passa 30, 40, uma semana. Ou vem um culto domingo de manhã, de noite já não vem para o culto. Ou vem um domingo de noite, domingo de manhã não vou para o culto. Terça não vou, e aí aparece de uma semana, 15, hoje tem ceia, eu vou, porque hoje tem ceia. Para com isso, isso é mesquinhez. Isso é só ficar na porta do templo esperando migalhas, esperando a esmola. Porque na hora que as coisas apertam, aí quer cair para correr para quem está dentro do templo, pedir oração, pedir palavra. Pedir oração, pedir palavra. E através da misericórdia foi isso que Pedro fez, através da misericórdia, porque Pedro e João estavam dentro do templo, eles faziam parte do templo, o Espírito Santo já tinha descido, irmão, ele cheio do Espírito Santo. E o que foi que ele disse? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E é isso, a misericórdia do Senhor, a todo tempo ela vai chegar para quem está na porta. E vai dizer assim: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O milagre vai acontecer, mesmo você que está na porta do templo. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há tempo de conserto. Ainda tem tempo, a porta não se fechou, a porta do templo está aberta. A porta do templo ainda está aberta, não se fechou. Ainda há esperança. Jó 14, versículo 7 e 9 vai dizer: porque a esperança para a árvore cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, ou se seu tronco morrer, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas ela vai voltar a viver, vai ter vida novamente, vai trazer vida para a árvore cortada, irmãos. Estava sem esperança, está lá só na porta do templo. Ei! Você tem que participar dos milagres, você tem que participar da presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. É isso que nos faz mover, é isso que nos faz levar a querer adorar o Senhor. Nós não podemos ficar só na porta do templo com essa mesquinhez. Isso é uma mesquinhez, esperando as molas, migalhas. Você tem que fazer parte do corpo.
Um corpo o corpo você não pode viver. Você já viu uma perna andando por aí, um braço? Não consegue. Uma parte do corpo ela não vive sozinha. Não vive sozinha ela fora do corpo. Ela não tem vida. Você precisa voltar a viver dentro do templo. Você precisa viver dentro do templo. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para uma missão. Lembra-se de Abraão? Quando Deus chama Abraão, chamou para um propósito. Para ser pai de multidões. Deus chamou Abraão pelo nome. Deus chamou Moisés pelo nome. Deus chamou Maria pelo nome. Para ser mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus chamou Saulo, que depois mudou para Paulo, pelo nome, para essa palavra chegar até mim, para você, para levar a palavra aos gentios, para levar a palavra aos reis, para levar a palavra a todo o povo de Israel. Você crê nisso? Você tem que sair dessa situação. Você foi chamado para servir e não só para ser servido. Pega esse recado de Deus nesse dia de hoje. Sai dessa posição, sai da porta do templo, sai da porta do templo. Seu lugar não é aí. Seu chamado não foi para isso. Você foi chamado para servir, levar a palavra. Você foi chamado, você tem um chamado. Sai dessa posição em nome de Jesus. Levanta e anda, levanta e anda. O milagre chegou. Creia tão somente nessa palavra porque eu recebi. Receba aí, mude essa circunstância, mude essa situação. Comece a ter compromisso com aquilo que você firmou, a aliança que você firmou com Cristo, com Deus. Não viva esse evangelho de meia boca, de ir hoje, aí aparece quando você quer. Não, você tem um compromisso. Você tem um compromisso com Deus. Recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. É palavra de conserto nesse dia de hoje. Criatura somente, mas receba em nome de Jesus. Beijo.